Fala pessoal, tudo bom? Acho que você já me conhece, já temos conversado bastante aí. Pô, vai ser um prazer aqui que a gente vai ter uma conversa bem bacana agora, tá? Eu queria apresentar a vocês o Alessandro Andrade. Ele é um dos cofundadores aí da Lean Survey, uma empresa aí que está destruindo no mercado de startup aqui. E a gente vai aprender muito mais hoje sobre questões de investimento, sobre questões de receber dinheiro e muito mais o que fazer com tudo isso, com esse dinheiro nesse mundo. Lelê, para mim, podia falar um pouco mais sobre você? Obrigado pelo convite, Miguel. Obrigado pela atenção e pela presença de todos. Estou muito feliz de estar aqui, porque longe de eu ser, digamos, um empreendedor super bem-sucedido, referência de mercado, tá? Eu não sou fundador da 99 Táxis, da Nubank, nada disso. Porém, a nossa empresa, a Lean Survey, a gente já fez 3 rodadas de investimentos. A gente já fez rodada com anjo, com conglomerado de anjos, com fundo internacional, enfim. Então eu já tenho um pouco de experiência, longe, digamos, de eu me considerar alguma referência de mercado, mas, digamos, eu já fiz muita besteira no caminho, já fiz alguns acertos, então acho que eu posso compartilhar um pouco dos conhecimentos que eu aprendi na prática, um pouco lendo antes e podendo, digamos, ser mais previsível e algumas porradas que eu tive que aprender na prática, mas, enfim, queria compartilhar esse conhecimento junto com a galera. Falando super rápido sobre a Lean Survey, a gente é uma startup que faz pesquisa de mercado, tá? A gente faz pesquisa de mercado como se fosse o Ibope, Datafolha, tá? Hoje a nossa empresa está com 15 pessoas, mas com algumas vagas abertas, então a gente ainda é pequeno, mas estamos crescendo, já não, digamos, estamos no inicial, já tivemos 2 anos e meio de empresa e esse ano a gente vai fechar o nosso faturamento em torno de R$1,5 milhão, crescendo 3 vezes e meio comparado com o ano passado, ou seja, estamos indo aí, estamos, digamos, no desafio de criar uma empresa. Longe de estarmos no nosso objetivo, a gente ainda está muito longe, a gente ainda está, mesmo 2 anos e meio de estrada, a gente ainda está muito no começo, mas acho que a gente teve alguns aprendizados que eu consigo compartilhar com as pessoas. Bom, a apresentação hoje, me chamaram para apresentar sobre investimento. Eu vou falar aqui, principalmente sobre investimento anjo, tá? O material que eu preparei é um material que eu tinha preparado para uma outra apresentação do AWC, eu dei uma repaginada nele. O material ele tem algumas dicas legais que talvez a gente nem vai comentar aqui, então é legal o pessoal ler, tá? Mas hoje eu quero falar principalmente sobre investimento anjo, porque hoje poderia falar sobre venture capital, como fundos internacionais funcionam, estrutura societária, só que digamos que esses são detalhes muito mais avançados na frente. Não adianta a gente falar disso se a realidade da pessoa hoje ela vai estar tendo que lidar com o primeiro investimento, provavelmente vai ser um anjo. Tá? Então, por mais que todos esses assuntos tenham muito conteúdo, muita coisa que não só é interessante, mas muito importante que o empreendedor aprenda, hoje vamos tentar focar um pouquinho mais nessa parte de como conseguir o seu primeiro investidor, como desenvolver essa relação com o seu primeiro investidor. Tá bom? Legal. Bom, o primeiro tópico que eu acho que eu queria puxar a conversa é a parte de vamos levantar dinheiro, tá? Por que eu estou falando disso de vamos levantar dinheiro? Porque muitas pessoas tratam isso como óbvio, eu sou startup e vou receber um investimento. Mas não é algo tão óbvio assim. Se você lida como algo óbvio, você não vai estar levantando dinheiro mesmo, tá? Você precisa se falar, vou levantar dinheiro. Se você está levantando dinheiro, levantar dinheiro tem que ser a sua primeira prioridade. Tem que ser, pelo menos um dos sócios da empresa tem que estar 100% ou pelo menos 95% focado em levantar dinheiro. Tá? Porque se você não estiver 95% focado em levantar dinheiro, porém você é aquela pessoa que, se algum investidor te perguntar, você está levantando? Não, vamos conversar, não, investimento, etc. Você vai deixar o seu destino à sorte. Porque você vai depender de você ter a sorte de encontrar um investidor e você vai depender da sorte ao quadrado desse investidor ser um bom investidor. E uma das coisas que eu tive que aprender em startup é que você tem que controlar o seu futuro. Por mais que você não consegue controlar 100%, você tem que ser capaz de pelo menos dar um direcionamento. Você não pode se deixar o barco flutuando para onde quiser. Você tem que pelo menos dar um direcionamento. Talvez você não vá conseguir, você não tem força suficiente para levar daqui até lá, mas você consegue dando direcionamento se você vê que está saindo muito da direção. E o investimento é isso. Se você não puser todos os seus esforços em levantar dinheiro, você dificilmente vai conseguir um bom investimento ou um bom investidor. E dessa parte de levantar dinheiro, por que eu estou falando levantar dinheiro e não investimento? Porque eu gosto muito mais do termo americano que o pessoal usa, que chama funding,
fundraising do que investimento. Porque fundraising significa levantar recursos. E é isso que você tem que fazer para a sua empresa. Tá? Você vai levantar recursos. Você não vai pegar um investimento por pegar um investimento. Porque todas as startups estão pegando investimento, então eu também tenho que pegar investimento. Você pega um investimento, o seu investimento ele tem um propósito, que é levantar recursos para a sua empresa. E o que esses recursos vão ser aplicados? Você não precisa ter, digamos, um direcionamento, eu vou investir 50 mil reais em Facebook Ads, eu vou comprar um vídeo institucional com uma produtora que custa 10 mil reais, vou fazer. Se você tiver um planejamento tão detalhado, ele com certeza vai estar errado, e se você tentar seguir a risca, você vai quebrar a cara. Mas você tem que ter um mínimo direcionamento, que é o seguinte, você é uma startup de hardware, por exemplo, você desenvolveu o seu primeiro MVP, que é uma prova de conceito. Por que você vai levantar, por que você vai captar recursos? Porque eu preciso de recursos para transformar essa prova de conceito, esse MVP, numa primeira versão do meu hardware. E para essa primeira versão, você vai ter que desenvolver vários moldes, você vai ter que desenvolver N fichas de fabricação, todo o seu processo de fabricação, você vai ter que testar vários hardwares diferentes, enfim. Você vai levantar dinheiro para, digamos, desenvolver a sua versão 1.0 do seu hardware. Ou se você é uma startup que hoje tem uma ideia, você fez o seu MVP usando planilhas, um MailChimp, sabe? Aquela coisa improvisada de todo MVP. Agora você precisa desenvolver a primeira versão da sua plataforma. Então você vai levantar recursos para desenvolver a primeira versão dessa plataforma. Lele, você está me dizendo então que todo aquele pensamento comum, básico de já sair para buscar dinheiro, para sair para levantar dinheiro, não é a primeira coisa que tem que ser focada, então primeiro eu tenho que pensar o que fazer com esse dinheiro? Sim, com certeza. Por que você vai levantar dinheiro por levantar dinheiro? Óbvio, a maioria das empresas vão levantar dinheiro, tá? Tanto que existe um negócio chamado dilema do fundador. Esse é um termo de um livro de um escritor americano que fala que na sua empresa ou você vai ser dono dela ou a sua empresa vai crescer e vai ser líder de mercado, porém você não vai ser mais o dono dela. É um trade-off que você tem que escolher, se você quer ser o dono da sua empresa ou se você quer que a sua empresa seja líder, tá? Óbvio que existem exceções, vai ter empresas onde o dono conseguiu levar a empresa e se manter dono até ela ser líder de mercado, mas a gente não pode falar de exceções, a gente tem que falar da maioria dos casos. Na maioria dos casos, se você tentar ser só os empreendedores sozinhos, você vai ter uma empresa que ou vai quebrar ou vai acabar sendo uma empresa pequena. As empresas são líderes de mercado, que são referências, que crescem, que, enfim, que a maioria dos empreendedores almeja para a sua empresa, são empresas onde o fundador ele já não é mais o dono da empresa. Ele é um dos sócios, provavelmente o sócio mais importante, mas você vai ter outros sócios. Tá? Então, quando você decide, você tem que ter essa primeira decisão, eu vou levantar dinheiro. Tá? E levantar dinheiro, você já está respondendo a sua parte do dilema do fundador. A partir do momento que você fala, vou levantar dinheiro, quer dizer que você não vai ser mais o sócio, você vai mais ser o dono da empresa. Você quer uma empresa que vai ser líder. Então tem muitas reflexões por trás. Tanto que, por exemplo, quando você vai... Por que eu gosto também de fundraising? Porque quando você fala de funding, vão ter dois tipos de funding. Debt funding e equity funding. Basicamente, dívida e participação na empresa. Porque quando você vai levantar dinheiro, você pode conseguir dinheiro em troca de duas coisas. Uma dívida, que você vai adquirir uma dívida e você vai ter que lidar com essa dívida no futuro, ou uma participação da sua empresa. E não existe resposta certa de qual dos dois. Porque, por exemplo, para algumas finalidades, que nem talvez para um desenvolvimento de um hardware, de uma versão 1.0, vão ter programas muito interessantes do governo, que tem juros subsidiados, dívidas estruturadas em 10 anos, programas do BNDES, onde você consegue adquirir dinheiro através dessa dívida e lidar com parcelas super pequenas, super baixas, juros subsidiados ao longo de 10 anos. Então vale muito a pena você levantar um investimento através de uma dívida. Em compensação, se você está no mercado de TI, que é um mercado um pouco mais incerto, muito volátil, é difícil você adquirir uma dívida, porque se você adquirir essa dívida, você vai ter que pagar ela em algum momento. Então vamos supor, você adquire a dívida, você queima todo esse dinheiro, daqui 2 anos, 1 ano, você está precisando de dinheiro de novo, você vai falar com o investidor. Daí você, por exemplo, adquire 1 milhão em dívida e você vai pedir 2 milhões para o investidor. O investidor vai virar e falar, tá, por que eu vou colocar 2 milhões na sua empresa se 1 milhão vai ser para pagar a dívida? Ele não quer isso, ele quer colocar dinheiro para a empresa crescer, nenhum investidor quer isso. Porém, se você adquiriu a dívida, você pegou uma dívida que você consegue lidar, você, por exemplo, está brequivado. Para quem não conhece brequivado, é quando as suas receitas superam os seus custos, então a empresa não depende mais de investimento, você já, digamos, está crescendo com as suas próprias pernas. Você já está brequivado, ou você tem uma dívida estruturada a longo prazo, se torna muito atraente para o investidor, porque ele sabe que ele não vai estar colocando dinheiro para pagar a dívida, a empresa soube lidar bem. Enfim, existem muitas
perguntas até filosóficas por trás que você tem que responder antes de falar vou levantar dinheiro ou não. E quando você falar vou levantar dinheiro, isso tem que ser a sua prioridade. Então, se eu estou levantando dinheiro, você trate isso como a sua primeira prioridade. Você vai acordar e você vai dedicar 95% do seu dia a isso, a levantar dinheiro. Porque essa é a sua prioridade da empresa. Porque você já respondeu várias dessas dúvidas filosóficas do que você espera para a sua empresa. E durante o caminho vão ter outras dúvidas, porque você levantando investimento anjo, vão ter algumas dúvidas que você tem que responder antes de levantar isso. Mas, por exemplo, lá na frente, eu não vou entrar muito em detalhes de Venture Capital, mas, por exemplo, não é óbvio se você quer um investimento de Venture Capital ou não. Porque fundos de Venture Capital, eles querem que as empresas deem retornos que a empresa está valendo pelo menos $500 milhão. $500 bilhão. Eles não querem menos que isso, porque empresas que retornam menos que isso não pagam o fundo da... Então, tem casos onde, por exemplo, a empresa já está valendo $100 milhões e o fundo fala, vai, crescimento, quer ver mais crescimento. Só que crescimento é algo perigoso, porque o crescimento você tem que queimar dinheiro. E muitas vezes você queima dinheiro, mas não atinge o crescimento esperado, você quebra a sua empresa. Então tem muitos casos de startups que eram fantásticas, puta negócio, muito bom, só que poderiam ter tido saídas de $50 milhões, $70 milhões, só que o fundo queria $500 milhões e a empresa quebrou no meio do caminho. Enfim, eu não quero entrar em detalhes de Venture Capital, mas em toda rodada de investimento tem várias perguntas filosóficas sobre o que você espera do seu negócio, que quem tem que responder é você e o seu sócio. Se a gente for sócio, é eu e você que a gente tem que se conversar muito, entender o que a gente quer, responder essas perguntas antes de levantar dinheiro. E uma vez que a gente decide, tem que ser a nossa prioridade. É muito interessante você falar isso, Lele, porque eu lembro de uma das suas palestras, bem notória para mim, que a questão filosofal do investimento era até análoga a como você está numa Ferrari, dirigindo uma Ferrari, e aí alguém coloca o acelerador da Ferrari no máximo e tem um muro lá na frente. Ou você voa ou você bate naquele muro. É isso mesmo. Não todo investimento, tá? Porque daí existem coisas diferentes. Eu vou falar um pouquinho mais na frente dos tipos de investidor, tá? Mas, por exemplo, já até adiantando um pouquinho, quando você está tratando com o anjo é um cara que ele vai ter um relacionamento muito próximo de você, que ele vai considerar você, às vezes, até um filho, tá? E ele quer que a startup retorne dinheiro. Se a startup não estiver dando certo, é o dinheiro pessoal dele. Ele fala, putz, eu coloquei $300 mil, putz, não deu certo. Tenta alguma coisa, vamos aqui. Se eu retornar metade do meu dinheiro é melhor que nada. Já fundos eles têm as teses de investimentos, eles diluem os riscos dele investir em várias startups, e eles falam o seguinte, é a Ferrari. Ele amarra o acelerador, ele não te deixa soltar. Por quê? Se você tiver a opção de tirar o pé do acelerador, você vai tirar, porque você é o fundador, você não quer ver a sua empresa quebrando. Então, se você vê o muro lá na frente, você vai começar a soltar o acelerador. Já o fundo, ele prende o seu acelerador, porque a única jeito de você voar é se você atingir a velocidade limite para decolar. E você nunca vai atingir essa velocidade limite vendo o muro lá na frente e podendo soltar um acelerador. Entendi. Enfim, tem muitas perguntas que têm que ser respondidas antes de cada rodada de investimento. Legal. Tá? Eu queria puxar para o próximo tópico, que é quem é o seu investidor. Tá? Normalmente, empreendedores, digamos, de primeira viagem, que eu fui, tá? Eu ainda sou um empreendedor de primeira viagem, essa é a minha primeira empresa, a gente comete muitos erros, que é o seguinte, quando a gente está levantando uma rodada, é muito comum você ver startups que eles olham primeiro quanto dinheiro está sendo oferecido e qual a valuation que está sendo colocado. Depois, quais são as cláusulas que estão vindo, junto, sabe, as regras, os poderes de veto, as cláusulas de governança. E depois, quem é o investidor que está colocando dinheiro. Na verdade, a ordem tem que ser exatamente o inverso. Você primeiro tem que olhar quem é o investidor, depois olhar quais são as cláusulas e depois colocar o aporte, tá? Eu te dou alguns motivos para isso, tá? Primeiro, pode ter regras, pode ter contratos, pode ter tudo. No fim das contas, você está lidando com pessoas. São pessoas com pessoas. Você como fundador, você é uma pessoa, você tem decisões emocionais, seus relacionamentos pessoais, sua família, enfim, N coisas afetam você. E a mesma coisa com seus investidores. Então, sabe quando você pode, às vezes, estar num dia ruim e tomar decisões erradas? O investidor também pode estar, às vezes, num dia ruim e num dia bom e, às vezes, não tem nada a ver com o negócio. Óbvio que você espera de pessoas profissionais que isso não vai lidar, mas, enfim, são pessoas. Então, pode ter N cláusulas, no fim das contas, vai ser pessoas lidando com pessoas, tá? Então, quem é essa pessoa é muito importante, porque você quer ter do seu lado é um sócio, tá? Um sócio, sociedade é um casamento.
Você, nos seus relacionamentos pessoais, você pode ter o seu casamento pessoal para começar a sua própria família, e na vida profissional, o seu casamento é a sua sociedade. Então, é um casamento. E quem é essa pessoa é muito importante. Você quer ter uma pessoa bem intencionada, tá? Uma pessoa que conheça o que está fazendo. E quando eu digo conheça o que está fazendo, é principalmente que ele saiba fazer investimentos em startups. No Brasil, é muito comum você ver investidores que investem com uma lógica que eles conhecem de private equity. Porque como o mercado de startups é muito recente no Brasil, as pessoas não conheciam muito. Então, elas trazem cláusulas lógicas de private equity para o mundo da startup. Só que um private equity investe em empresas que faturam 200 milhões de reais anos. Startups, às vezes, não estão nem faturando. Então, você trazer essa lógica para a startup é muito perigoso. Então, você quer buscar investidores que conheçam de startups, caras que já têm investidores de startups. Você vai conversar com investidores, você quer fugir do cara que investe no mercado de ações, que, enfim, são excelentes profissionais, que você pode até ter eles do seu lado de outras maneiras, mas quando é um sócio, você quer um cara que já investiu em outras startups, você quer prioridade, você gostaria de ter um empreendedor do seu lado, um cara que já fundou uma startup, já levou a startup lá na frente, porque ele vai conhecer todos os problemas que você vai passar. Por mais que eu tenho sócios, por exemplo, que um deles é o fundador da Print, aquela gráfica online, o outro que é fundador da Acreditas, a Fintech, são mercados completamente diferentes do meu, tá? Só que eles são empreendedores que já levaram startups lá para frente. Então, os problemas que eu vou ter de contratação, de cultura, de vendas, enfim, por mais que são mercados diferentes, na verdade você está falando de startups, são problemas muito similares, eles podem ajudar a gente nisso. Tá? Isso é um pouco do que o mercado chama de smart money? Pouco diferente, tá? Legal. Smart money, é até um pouco polêmico esse tópico do smart money. O que é o smart money? É um investidor que fala, o smart money ele fala, eu não coloco só dinheiro, eu também trago conhecimento. Mas qual que é o conhecimento que ele está trazendo? Tá? Porque, por exemplo, podem ter investidores que vão falar, eu sou smart money, eu trago dinheiro porque eu sou uma grande consultoria, eu fui um banco de investimento, eu fui um grande M&A. O que, digamos, um cara que fez M&A para a Croton, ou que foi trader, eu fui trader no passado antes de empreendedor, tá? Eu vim no mercado de um cara que foi trader, um cara que foi IB, um cara que foi de uma grande consultoria como a Bain, o que ele traz de conhecimento que vai ajudar você? Pode ser que ele realmente tenha alguns conhecimentos sobre vendas, etc. Mas é muito importante você parar e analisar esse conhecimento. Não é porque a pessoa foi da McKinsey que ele vai entender de startups, tá? E é muito perigoso isso, porque daí vem o smart money, uma pessoa que, porque conhece de private equity, acha que vai entender de startups, e na verdade isso gera muitos conflitos, e se tem uma coisa que pode acabar a sua empresa é conflitos societários, porque isso afeta completamente a sua cabeça, congela muitas das coisas da sua empresa, torna a sua empresa completamente não atrativa para outros investidores, enfim, é muito perigoso isso. O que você quer buscar com o Smart Money? Você quer buscar, de novo, empreendedores de startups que já fundaram e podem colocar e podem ajudar você em diversos desafios. Por exemplo, você é uma startup de agrotech. Então, você pegar um cara que é um grande latifundiário, conhece muito do mercado de agricultura, ou um cara que conhece muito do mercado de agrotech, esse cara pode trazer muitos conhecimentos para você. Tá? Agora, se por exemplo, que nem eu faço uma venda consultiva, esse de mercado é muito consultivo essa venda. Eu ter caras do meu lado que entendem sobre consultoria, para mim já é interessante. Agora, você, Miguel, que trabalha com educação, talvez você ter alguém que trabalhou em consultoria, a menos que ele teve experiência em consultoria da parte de educação, não necessariamente é um smart money. Tá? Então é muito perigoso, porque ficou muito popularizado no mercado falar isso sobre smart money. Tá? Só um segundo. Bom, falar um pouquinho do processo de investimento, tá? Eu não quero entrar em detalhes, tá? Mas o processo de investimento vai ter que ser formalizado de alguma maneira. Então, você vai ter que tratar com um contrato, seja uma dívida conversível, ou uma dívida com a própria rodada, opção de compra, equity, jet, enfim, tem várias formalizações. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu até me disponibilizo, se alguém quiser me procurar no futuro, vocês podem passar o meu contato, posso ajudar essa pessoa. Mas isso você pode ter esses conhecimentos através de livros, você pode estudar, contrate um bom advogado, de preferência um advogado que conheça do mercado de startups, daí você quer procurar um advogado que já trabalhou junto com venture capital, com alguma coisa assim. Evite o cara que
veio do private equity, porque, de novo, coisas que funcionam para empresas que faturam 200 milhões de reais não necessariamente vão funcionar para startups, tá? Mas é fundamental que um dos sócios, pelo menos um dos sócios, conheça muito de documentos societários, tá? Essa é a típica coisa que você não pode delegar. Um dos sócios tem que conhecer todos os seus acordos societários de cabo a rabo, ele tem que saber o que cada cláusula significa. No caso da minha empresa sou eu, tá? Eu não sou advogado, eu conheço muito menos do que a minha advogada conhece, mas dentro do documento da minha empresa eu conheço todas as cláusulas. E não é porque eu sou um gênio, é porque, cara, eu li livros sobre isso no passado e o que eu não encontrei nos livros, eu ia para minha advogada e perguntava, tá, essa cláusula aqui, o que significa? Essa cláusula aqui significa? A gente consegue fazer isso de uma outra alternativa, dela me mostrava as possíveis alternativas que tinha de estruturar isso, tá? Então, essa é a típica coisa que você não pode terceirizar. Só que tem muita startup que quer terceirizar, porque você não quer lidar com isso, porque é chato. Ah, é burocrático, é documento, eu não entendo, isso é coisa de advogado, enfim. É muito mais legal você focar no hardware, focar na tecnologia, focar em vendas, enfim, focar em várias coisas. Só que essa é uma coisa que você não pode terceirizar nunca. Porque é aí que está a fundação da sua empresa. Então, um dos sócios tem que conhecer muito disso, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas meu conselho. Vocês não precisam saber disso antes de, digamos, ter o primeiro investidor, mas quando vocês forem ter o primeiro investidor, um dos sócios, pelo menos, tem que se dedicar muito a conhecer muito disso de termos societários, tá? Um pouquinho sobre valuation e aporte. Tá? É um tópico que eu até não queria conversar, mas me deram a dica que muitos têm essas dúvidas. Tá? Como define o valuation, como define o aporte, enfim. A verdade é que para startups em estados iniciais, o valuation e aporte é muito definido por benchmarks. Tá? Não vai ser definido por um fluxo de caixa descontado, algum método, porque é o seguinte, hoje eu, Miguel, com 2 anos e meio de empresa, eu posso te montar uma planilha que vai mostrar o meu planejamento para os próximos 5 anos. Essa mesma planilha, alterando 2 células, eu consigo fazer o valuation da minha empresa passar de 500 milhões de dólares daqui a 5 anos para 5 milhões de dólares. 5 não, vai uns 50 milhões de dólares. Alterando 2 células, e não é que eu vou estar sendo malandro, sabe? Eu vou lá, aperta vários zeros. Não. Eu mudando indicadores reais da minha empresa, indicadores baseados em projetos passados, eu consigo fazer o meu valor de mudar de 50 milhões de dólares para 500 milhões de dólares. E isso eu estou falando baseado em dados reais. Por exemplo, é só eu trocar tal indicadora numa projeção eu uso baseada nos meus clientes do mercado de educação e numa outra projeção eu uso baseada nos meus clientes de indústria. Tudo números reais. E por que eu estou falando isso? Porque quando você está no estado inicial, de novo, 2 anos e meio, faturando 1,5 milhão de reais, a gente ainda está muito inicial, você não sabe quais são direito os seus indicadores do futuro. Como que a sua empresa, quando a sua empresa estiver faturando 100 milhões de reais, no que ela vai ser baseada, qual que vai ser o indicador, você ainda não conhece. Então, você usar fluxo de caixa descontado, outros métodos, a planilha aceita qualquer coisa, tá? Então, e como você está falando de mercado de muita incerteza, que é muito comum você ver startups que estão indo super bem e do nada mudam completamente o modelo de negócios, enfim, e não tão iniciais, sabe? Empresas com 2, 3 anos estão mudando o modelo de negócio, é um mercado com muita incerteza. Se definiu que o melhor método de definir valor e aporte é por benchmarks. Empresas, normalmente no estágio que vocês estão, elas levantam tanto de dinheiro por tanto de participação da sua empresa. Tá? Então, a rodada anjo é esperado que você vai levantar algo entre 200 e 700 mil reais, óbvio. Vão ter tickets maiores e menores, mas normalmente vai estar isso entre 200 e 700 mil reais. E você vai estar cedendo em torno de 15% da sua participação. Pode ser um pouco menos, um pouco mais. Mas, por exemplo, não deveria ter investimento anjo pegando 40% da sua empresa. Nunca. E também você nunca vai dar sorte, e se der sorte, desconfie de conseguir levantar um investimento anjo cedendo 2, 3% da sua empresa. Se der essa sorte, desconfie que, por exemplo, tem alguma coisa por trás, tá? Normalmente é por benchmarks. Algumas curiosidades do mercado. Por exemplo, é esperado que quando você vai chegar no Series A, no investimento de Venture Capital lá na frente, sabe, depois você passa pela aceleradora, pelo anjo, até pelo investimento seed, que os fundadores da empresa vão ter em torno de 75% e investidores em torno de 25%, tá? Por que isso? Porque existem boas práticas de mercado, que depois de investimento de Series A, onde vai ter conselho, board, que os empreendedores tenham 50% da empresa, porque senão eles ficam desmotivados, enfim, tem N razões que, se quiser, eu posso aprofundar, sobrar um pouquinho de tempo.
Eu acho interessante você aprofundar esse ponto. Por que o empreendedor ele precisa ter bastante porcentagem da empresa em um momento mais evoluído dela? Porque é o seguinte, hoje a empresa vai ser eu, você, mais 2 pessoas, mais 5 pessoas, mais 10 pessoas. Quando a sua empresa chega lá na frente, no fundo de Venture Capital, a sua empresa vai estar com 50 pessoas, 70, 80 pessoas e vai começar a ter coisas como governança corporativa. Então você vai ter um board, reuniões trimestrais, de definir estratégia, etc. E o board começa e é muita pressão em cima dos empreendedores. Eu converso com, por exemplo, empreendedores de startups que já estão no Series A e Series B, eles falam que a pressão só aumenta. Se você acha que no início é difícil, ele fala, cara, só fica pior. Pior no bom sentido, é mais desafiador. É esse desafio acho que move a gente, mas fica muito mais difícil. E se o empreendedor está lá, desafios sendo amassado pelo board, tem tais metas, às vezes não consegue atingir as metas, começa a passar mal. Tem muito caso de empreendedor que entra em depressão sozinho, ninguém sabe mais porque está sendo muita pressão, ou que começa a ter problemas de saúde, enfim, muitas coisas porque a pressão é muito alta. E daí quando ele vai ver, ele está acabando com a saúde dele, e ele tem 10% da empresa, sabe o que o empreendedor faz? Isso tem muitas histórias reais disso, não estou falando isso, são histórias reais. O empreendedor vira e fala, cara, por que eu vou estar me matando para isso? Se eu tenho 10% da empresa e esses 10% já são meus, vocês vão me tirar, então quer saber, board? Cara, ó, agora eu tô largando, tá? Eu vou fazer que nem vocês, eu vou chegar aqui, colocar o pé em cima da mesa, ficar dando pitacos, vou ser mais um de vocês, vocês podem contratar um CEO profissional para tocar essa porra, porque eu não vou mais ficar aqui sendo amassado, troco de nada. E daí ele faz isso. Daí tem 2 grandes problemas consequentes disso. Segundo, que vai entrar um CEO que não foi um fundador da empresa, tá? Por mais que seja uma pessoa extremamente bem capacitada, bem intencionada, ele não é o fundador. E a questão do fundador, não estou nem falando do Steve Jobs, o cara icônico. É uma pessoa que está disposta a abrir mão de tudo da sua vida pela empresa, que a agenda dele não tem agenda própria, ele tem a agenda da empresa. Não é um CEO que foi contratado, ele vai se dedicar 110%, só que ele tem a agenda própria dele. Ele não vai ser, digamos, ele não vai ter a relação com a empresa que o founder teve, ou seja, ele não vai abrir mão ele não vai tornar a empresa a vida dele do mesmo modo que um founder toca. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que existe o período de desapego entre o empreendedor virar e falar, tô saindo da empresa, teve mais ou menos 1 ano entre ele começar a pensar e decidir sair da empresa. E nesse 1 ano, em vez da empresa estar fazendo assim, a empresa está fazendo isso, o crescimento dela. Então, por isso, das boas práticas é que quando chega nessa parte de investimento institucional, os empreendedores, depois do primeiro Series A, eles ainda devem ter em torno de 50% da empresa. Legal. Então, para isso, antes do Series A, você tem que ter em torno de 25% da empresa. Legal. Tá? E se você vai ter 25%, faz as contas. Quanto que você vai ceder para a aceleradora, quanto você vai ceder para o anjo e quanto você vai ceder para o investimento seed. Tá? E muito importante, lembre que você provavelmente vai precisar de um investimento seed. Isso não é algo que é muito falado no Brasil, só que no Brasil tem um vale da morte das startups, que é o seguinte, tem a aceleradora, tem o investimento anjo, tem os fundos de venture capital. Só que o investimento anjo é um investimento de R$200 mil, o investimento de capital é um investimento de R$2 milhões. 2 milhões de dólares, perdão. Tem um gap muito grande. E normalmente, você pode ver nos Estados Unidos, as startups não vão do anjo direto para cá, porque elas não conseguem, é um gap muito grande. Tá? Normalmente elas precisam de algo aqui no meio do caminho. E agora eu estou começando a ter investimento seed, então lembra disso, você vai ter que ter acelerador, você vai ter anjo e provavelmente você vai ter seed. Tudo isso tem que pegar em torno de 25% da sua empresa. Pode pegar um pouco mais, um pouco menos, só que você não pode, nisso daqui, ter cedido 50% da sua empresa. Se você cedeu, já saiba que você não vai levantar venture capital. Tá? Tem até algumas curiosidades que é muito comum em startups que fazem, digamos, alguns erros no início, cedem muita equity. Quando chega para o Venture Capital fala, cara, adorei a sua empresa, modelo de negócio fantástico, empreendedores fantásticos, estão crescendo muito, só que, cara, ó, societariamente vocês não estão bem. Então, para eu investir, eu coloco como condição que os anjos, a aceleradora, enfim, tem que devolver tanta participação para os empreendedores, que tem que cair essas cláusulas de veto, tudo isso. Só que daí o que os anjos, as aceleradoras falam, tá, não vou ceder, porque é minha, eu coloquei lá no início, é minha, enfim, eu não vou abrir mão disso. Daí chega no impasse. Só que se você entrar nesse impasse, é bom que você não esteja dependendo de dinheiro, porque se você chegar nesse impasse, depois de 5 meses do seu caixa queimando, você está lá com a sua empresa quase quebrando, ou os anjos, aceleradoras vão abrir mão e ceder para o fundo de venture capital, no sentido de vão devolver equity para os empreendedores, ou a empresa vai quebrar. E acontece dos dois,
tá? Um ponto importante, começando minhas considerações finais, tá? É muito legal, de novo, quando eu estava falando de quem é o seu investidor, é muito importante você pegar bons investidores, tá? Porque bons investidores não vão te deixar fazer, digamos, grandes erros societários. Um bom investidor, um cara que é um anjo já reconhecido, empreendedor, etc., ele não vai te pegar mais participação do que ele deveria pegar. Ele vai pegar o que é o justo do mercado para você. O justo não é o que, digamos, é justo para ele, o que é o melhor para a empresa. Então isso que é o bom de você pegar um anjo bom, um sócio bom, que conhece muito do mercado. Porque ele não vai deixar você fazer erros. Se você tem um cara que é referência, sabe, de novo, fundador da Nubank, fundador do Guia Bolsa, investindo, ele está uma proposta. E daí tem outro cara que é um fazendeiro, sei lá, um cara de uma indústria que nunca trabalhou com startup. E o cara está fazendo uma proposta que é tipo o dobro da suspeite. Porque provavelmente vão ter, digamos, alguns erros societários nessa proposta, tá? Minha última consideração, uma coisa muito importante, tá? Startups levantam dinheiro de 18 a 24 meses, tá? Por quê? O seu processo de investimento vai demorar 6 meses. Não acho que vai demorar menos. Pode ser que demore, mas é muito golpe de sorte. Na média, demora 6 meses, tá? Então, se vai demorar 6 meses e você captou dinheiro para um ano, é o seguinte, você tem 6 meses de folga e daí você já tem que captar dinheiro. E quanto que você conseguiu progredir da sua empresa em 6 meses? Quase nada. No meu caso, a gente quase quebrou por causa disso, porque a gente levantou dinheiro por muito pouco tempo. Daí a gente teve que se virar para, enfim, vender mais, enfim. A gente teve que dar os nossos pulos para isso. Esse foi um dos grandes erros que a gente cometeu. Então, sempre considere que você vai ter que estar levantando dinheiro para 18 a 24 meses, porque menos disso, você não vai ter tempo para desenvolver a sua empresa. De novo, o que eu falei, você tem que responder algumas perguntas antes de levantar dinheiro. Onde eu quero atingir? Qual que é o milestone? É a versão 1.0 do meu hardware? É a versão 1.0 da minha plataforma? É sair de 0 receita para R$1 milhão no ano? Enfim, você define quais são os milestones. Se você achar que você vai atingir esse milestone em 6 meses, provavelmente você vai quebrar a sua cara, tá? Uma boa prática de você decidir quanto dinheiro você vai precisar levantar é o seguinte, você fala onde você vai estar daqui a 18 meses, qual é o seu milestone, versão 1.0 do seu hardware, expandir para outros países, primeira versão da minha plataforma, 18 meses. Quanto dinheiro você vai precisar disso? Faça algumas contas por cima. Vou precisar de 3 desenvolvedores, de um cara de vendas, um financeiro, enfim. Somem quanto você vai precisar, considerando as suas receitas atuais, tá? O seu nível de receita atual, se hoje você não está faturando nada, não considere que daqui a 6 meses você vai estar faturando R$50 mil mês. Considere as projeções que você não vai estar faturando nada. Se hoje você está faturando R$10 mil e crescendo 20% trimestre contra trimestre, faça a sua projeção crescendo 20%. Não fale, daqui a 6 meses eu vou estar crescendo 50%. Não. Jogue o seu nível atual de receita, jogue os seus custos projetados e veja quanto dinheiro você precisa. Você vai precisar de R$500 mil? Você deu uma folga, porque provavelmente você errou no seu planejamento. Com certeza vão surgir coisas inesperadas, com certeza vai ter um cliente seu que vai quebrar, com certeza vai ter alguma negociação que você achou que ia durar 2 meses e demorou 8 meses. E você vai errar, então você deu uma folga. Então se você colocou que você vai precisar de R$500 mil, coloque uma folga, levante R$700 mil, e daí que vem a parte de valuation e de aporte. Porque se você está precisando levantar R$5 milhões e você ainda não tem nem o seu produto lançado no mercado, provavelmente você está viajando, provavelmente você não está nessa fase, se é aquilo de benchmarking. Então, startups que não têm o produto lançado no mercado, elas normalmente estão levantando em torno de R$500 mil, um investimento anjo. Por quê? Porque é para desenvolver esse produto e lançar ele no mercado. Tá? Por isso que eu falei de benchmarks. Você vê quanto que você precisa e baseia muito desses benchmarks. E daí o valuation vai vir muito desse benchmark de mercado. De novo, você não tem seu produto lançado no mercado, você está levantando 5 milhões, ou você está desenvolvendo a cura do câncer, ou você provavelmente está viajando. Lelê, nossa, foi demais, pessoal, como sempre, né? Sempre um prazer assistir, ou melhor, escutar o Lelê falando, o Alessandro Andrade aqui com vocês, um dos cofundadores da Lean Survey. Se vocês quiserem depois conversar um pouco mais com ele, vocês vão ter acesso ao contato. Lelê, muito obrigado por ter aparecido, por ter vindo, ter falado um pouco mais da sua experiência. Eu acho que é isso, tá bom? Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, pessoal.